Vamos lá. Vamos lá. 1 de Reis, capítulo 11. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 36. Vamos abrir 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 11. 1 de Reis, capítulo 11. 1 de Reis. Quem encontrou pode quer para nós confirmar, porque deve ter a sua Bíblia na mão para você conferir os versículos que nós estamos a dar. Porque aqui a Bíblia interpreta a Bíblia através da Bíblia. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 36. E ao seu filho darei um trigo para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Aqui estamos a ver que, aqui também quando Davi morreu, então o filho dele também é uma lâmpada, ele substituiu o seu pai. Então, segundo ele entendia, a lâmpada era um rei. Isso quer dizer que, então, Bíblia fala que a lâmpada do corpo, quer dizer, a lâmpada do corpo são os olhos. A lâmpada do corpo são os olhos. Então, o que quer dizer? Quer dizer, o Israel, eles estavam cegos. Por quê? Porque quer dizer, arrancaram os seus, quer dizer, eles não tinham olho para ver, eles arrancaram o seu olho. Eles não queriam que Deus, para poder governar para eles. Isso encontra-se no quê? No 1 de Samuel. 1 de Samuel, vamos ver que quando Deus naquele tempo de juízo, só existia juízo. Então Deus levanta o último juízo como um rei, quer dizer, profeta Samuel. Então o profeta Samuel, na sua velhice, levantou os seus filhos para ser como juízes. Só que esse filho andava no pecado, não andava no caminho como que seu pai andava. Então Israel, os anciãos foram até no profeta Samuel, disseram que nos levanta um rei. Nos levanta um rei para que possa ir adiante de nós. Quer dizer, ele pedirá um rei. Então o rei, quer dizer, o profeta Samuel ficou irado, ficou revoltado. Depois Deus disse, não fica revoltado. Este povo não rejeitaram a mim. Eles não querem que eu reine sobre ele. Então faça a sua vontade. Está aqui, não podemos ler esse versículo, porque nós gostamos muito de dar muita prova. Nós gostamos de dar prova quando estamos a pregar, para nós ver 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 a 7. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teu filho não anda pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse ao Senhor, a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quando te dizer, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Então, ele não queria que Deus reinasse. Automaticamente, quando eles rejeitaram Deus, então este povo tornaram-se cegos. Tornaram-se, quer dizer, não tinha mais olho para ver, não tinha mais ouvido para ouvir, até no dia de hoje. Então, razão pela qual Cristo disse que a lâmpada para o corpo são os olhos. Quer dizer que quer dizer, os olhos representam rei. Rei, ele faz que ele que ordena, rei, ele que conduz, rei, ele que dirige, rei, ele que determina. Então, tá bem. Então, se a lâmpada é o rei, o que Jesus queria falar? Jesus simplesmente queria falar que a lâmpada do corpo, quer dizer, a lâmpada do corpo é os olhos. Então, vamos lá.
Vamos lá, Salmo 119, versículo 105. O que representa a lâmpada? A lâmpada representa a palavra. Porque aí diz o quê? A lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, se a lâmpada é a palavra, quer dizer que o isolo é igual à lâmpada. O isolo é o rei. Então, se os isolos são a lâmpada do corpo, automaticamente Jesus Cristo, ele é a lâmpada do corpo. Jesus Cristo, ele é a lâmpada do corpo. Lembra sempre, estamos a falar do Israel. Israel representa um corpo. Era a esposa de Deus. Por isso que, quer dizer, Israel, na antiga aliança, era conhecida como esposa de Deus. Então, no dia de hoje, nós temos a noiva de Cristo é a igreja. Então, automaticamente, quando ele está falando que a lâmpada do corpo são o isolo, está falando que a palavra deve ser a lâmpada do corpo. A palavra deve ser a lâmpada do corpo, que é a igreja de Cristo. Homem de Deus, mulher de Deus, serva de Deus, filha de Deus. Então a lâmpada da igreja é a palavra de Deus. Porque aí, segundo os israelitas, sabem o que? A lâmpada representa rei. Então nosso rei é rei Jesus Cristo. Então se nosso rei é rei Jesus Cristo, então quer dizer que em nós temos um corpo. Qual é este corpo? Vamos lá. A Bíblia diz, a minha casa será chamada por todas as nações casa de orações, mas vós tendes feito convite de ladrões. Aleluia. Então vamos só ver em Mateus, que nós estamos a ler, versículo 6, versículo 19, a Bíblia diz que não podemos juntar tesouro aqui na terra, mas devemos juntar tesouro lá no céu, onde que os ladrões não roubam. Mas Cristo aqui, em Marcos capítulo 11, versículo 17, diz que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende feito convite de ladrões. Então por quê? Porque pegaram o quê? Pegaram a lâmpada, retiraram. A igreja de hoje pegaram o evangelho de Cristo e retiraram. Então, razão pela qual esses ladrões no dia de hoje estão dentro da igreja. Então, lembra sempre, quando Cristo está a falar da minha casa, então ele está falando do seu corpo, que é a igreja. Porque ele disse que, me fariseu, se vocês não deixar estes criancinhas me adorar, então eu ressuscitarei as pedras. Então disseram que não. Então disseram que, olha, eu vou destruir esta casa em 3 dias, vou construir. Eles pensaram que ele estava falando do templo dos homens. Eles pensaram que ele estava falando do templo de Salomão. Não, ele estava falando do próprio corpo que ele devia construir, o corpo de Cristo. Que Cristo morreu, quando ele ressuscitou, então nasceu a igreja, que é o seu corpo. Então, razão pela qual a lâmpada do corpo são os olhos, que é o rei Jesus. Então, a igreja, quem é rei da igreja é Jesus Cristo, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o evangelista, mas é a lâmpada que vai dar luz no corpo. A lâmpada é que vai dar a forma do corpo. A lâmpada é que vai nos dar direção. Então, até aqui, nós estamos a ver quando Jesus Cristo queria falar que a lâmpada do corpo, então, é os olhos. Então, nós vimos o que representa os olhos segundo os israelitas. Os olhos segundo o povo de israelita ou os judeus representa o rei. Então, se os olhos representam o rei, então nosso rei é rei Jesus. Porque a Bíblia disse que Deus lhe deu o nome que está em cima de todo o nome. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então, se ele é rei dos reis, então ele é a lâmpada do corpo da igreja. Então, em poucas palavras, Jesus que queria falar para o povo, quer dizer, a lâmpada da igreja, ele é Jesus Cristo. A lâmpada do seu corpo. É por isso que nós não podemos trazer filosofia na igreja. Não podemos trazer outra mensagem. Não podemos trazer outros ensinamentos, não. Então nós não podemos tornar a igreja como convite de ladrões, não. Mas sim, a Bíblia diz que as ovelhas não dão ouvido nos ladrões.
porque eles conhecem a voz do pastor. Então, aqui Jesus Cristo, ele simplesmente queria falar que a lâmpada é a palavra. A razão que nós vimos que vimos isso aqui em Salmo 119, versículo 105. A lâmpada para os meus pés, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu destino. Porque quem é a luz? É Jesus Cristo.